Bom dia, meus seguidores. Pessoal, estamos aqui na Vila do Riacho Grande, aqui é distrito de Araripe, Ceará. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Feitosa e a gente faz essas gravações, onde hoje eu estou aqui com o amigo Raimundo Anoro, um senhor já de idade, e a gente vai fazer uma entrevista com ele. Eu vou ter o prazer de perguntar para ele e ele passar para vocês, pessoal, como era mais ou menos as coisas no passado. Que as coisas do passado, pessoal, hoje o povo vê as coisas, pensa que as coisas é fácil, mas as coisas do passado era muito difícil. Então, a gente tem um imenso prazer de mostrar para vocês as coisas como era no passado e as conversas e as dificuldades que existiam no passado. Seu Raimundo, o senhor pode me contar um pouco das histórias do início da sua vida, do seu conhecimento, as histórias, como era mais ou menos o sofrimento do passado? Me conta um pouco, se o senhor puder. Bom dia, senhores e senhoras ouvintes do Instagram do nosso amigo. A vida aqui onde eu nasci, me criei no tempo, era muito difícil. Eu não vou conversar muito para não compridar o tempo. Mas para dizer a vocês, eu morava longe d'água, mais ou menos. Nunca nós tínhamos água suficiente para ver, só fosse no inverno. Isso era um sofrimento, botando água em jumentinho velho, em burro velho, com mais de meia légua, tantas vezes até de légua, sofrimento. Necessidade, não preciso eu falar que, olha, minha gente, hoje em dia está uma benção, mas no meu tempo, a gente vivia das roças, com enxadequim velho, uma foicinha velha, um pai de família passava trabalhando de sol a sol, o inverno todinho, passando necessidade. Quando era no fim do inverno, quando tirava, quando não era uma seca, vendia para pagar as contas das bodegas e ficava no mesmo jeito com fome. E o povo pergunta, e esse povo não trabalhava? Trabalhava, meu amigo, mas não tinha ajuda de trator, não tinha ajuda de veneno, não tinha ajuda de arame para cercar a roça, era tudo secado na cerquinha ali, cavando buraco por buraco. Era um sofrimento. Só sabe quem sabe, a coisa do outro tempo era difícil. E esse negócio de dizer assim, ter facilidade do governo, ninguém via nem falar. Não existia. Nem que era governo. Não existia, né, tudo senhor Raimundo? difícil. Pois é, seu Raimundo. Aí, assim, naquele tempo, a diversão das crianças era o quê? Pai, a diversão das crianças é uma diversão muito sem graça. Tem uma coisa que o povo nem acredita. A diversão das crianças da primeira era um badoque, era um cavalo de pau, era brincar com os ossinhos no chão, fazendo que era vaca. Era um tal de um galamarte que eu rodava assim, na ponta de um pau. Conhecia aqui, ainda, me lembro. Galamartes. Era essas brincadeiras. Brincar na minha casa, meu pai tinha uma lagona grande, nós fazíamos chicote de salso, chicote assim, para dar naqueles carros de pau. Era uma brincadeira do tempo era essa. E os jovinhos lá mais grandes, era aquela brincadeira de brincar do anel, cair no poço, não sei o que. Isso já era quando estava partindo para a parte do namoro. Já muita gente já queria amarrar. Era desse jeito assim. A brincadeira era essa mesmo. Seu Raimundo, de dificuldade assim, de precisão de passar, quais tipos passar fome? Que eu, seu Raimundo, sinceramente, eu não tenho vergonha de dizer. Fome eu nunca passei não, mas precisão, muita precisão eu já passei. O senhor ainda passou por esse tipo de coisa? Passei. Precisão que hoje, se fosse hoje, a Maria, o povo dizia até que estava morrendo de fome. Vezes a precisão. Eu tinha 7 anos de idade, daqui no Latão, que teve a construção do governo em 52, são mais ou menos uns 25 quilômetros ou mais. Eu ia mais um irmão meu pequeno, que era mais velho que eu, 3 anos, pegar, 3 anos não, 4, pegar feijão lá que o irmão meu trabalhava. Em 15 dias nós ia buscar. Aí quando nós ia com 15 dias ele vinha deixar no ombro 20 quilos de feijão de lá aqui, para nós passar o mês. E nós era 10 pessoas em casa para comer desses 20 quilos de feijão. Arrancar mandioca debaixo das moitas na serra, que não era mandioca que ninguém tinha não. Era que tinha ficado dos outros anos para fazer. Nós íamos confiamente, um irmão meu, fazer essa farinhada. E teve dia de ter 11 farinheiros e não dava para dar o pó do forno a um, porque se desse ficava sem nada. Era de 25 quilos para cada litro de farinha. Aí era assim, as coisas de primeiro era difícil. É isso, seu Raimundo, aquele negócio de dizer que o senhor já me contou um dia, que rapava o pregado de uma cuscuzeira para merendar no outro dia. É Conta um pouco verdade. dessa história pro povo. Muitas vezes não tinha merenda, que as coisas eram difíceis. E minha mãe fazia o pão de tardezinha e tinha a cuscuzeira que era separada da panela de baixo para ferver a água e a de cima a massa. E ela pregava com a própria massa do milho. E aquilo ali ficava fumaçado, aquela massa de milho. E de manhã
a gente corria lá, arrancava aquele cascão da cuscuzeira para tomar com café. Minha mãe era uma mulher que ela não podia viver sem café. Se ela vivesse sem café, ela nem se levantava, dava dor de cabeça. Aí fazia que nem a história. Lavava um caco de torrar café, que primeiro o café era cru, precisava torrar. Lavava um caco para fazer uma golda velha para ela beber, para ver se ela melhorava. E assim era a vida de primeiro, de dificuldade. Pessoal, a vida de primeiro, hoje a gente vê as coisas, tudo hoje em dia, graças a Deus, tem ajuda de todo lado. Mas antigamente, pessoal, no tempo que isso aqui foi criado, eu ainda peguei, eu sou mais novo um pouquinho, eu já tenho bastante idade, graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus. Mas ainda peguei muito sofrimento também, Raimundo. Eu ainda peguei muito sofrimento. Aí as coisas eram difíceis, pessoal. Aí a gente resgata essas histórias do passado para mostrar ao povo o que eram as coisas de antigamente, como era o sofrimento da gente antigamente. Me diz que uma história, me diz uma coisa, conta um pouco daquela história da serra que o senhor me contou um dia. Aí eu quero relembrar aquela história para o povo ver a dificuldade como era. Daquela história da água que você bebeu lá no oco de pau. A história, minha gente, era o seguinte, eu, mal finado meu pai, nós trabalhando na serra, lá era longe de gente, longe de casa, e a água acabou-se. Aí ele disse assim, Raimundo, tu só deve passar hoje sem jantar e amanhã sem almoçar para nós terminar esse mato para nós poder descer, que era longe do sertão onde nós morávamos, porque ali eu sei que tem um oco, que tem água, mas água de oco, de pau, não cozinha feijão. Aí nós temos que passar o quê? Fazendo beiju de massa e fazendo chá para comer com beiju. Tá certo, pai. Aí fomos trabalhar, quando foi 4 horas, iremos em direção a esse oco. Quando nós chegamos lá, meu irmão, tinha o oco mesmo, tinha água. Um oco de uma madeira que chamam de banheira, pauzão grosso, feito um pilão, fogo tinha queimado, estava cheio d'água, mas meu irmão, coberto de tapuru. E nós já morrendo de sede. Aí o que é que foi? Foi preciso coar essa água e beber dessa água nessa situação, bebendo e olhando para o tapuru no poço. A vida é triste para quem viveu a vida interior. Eu achei muito comovente, pessoal, essa história, porque a pessoa com sede, com fome, aí chegar numa fonte d'água, esse poço, nesse oco de pau, e tá que nem ele falou aqui, coberto de tapuru, aquela ali era no fim do inverno, né? Já na seca, né? Já na seca. Durava a água lá. Aí a mosca põe ali na redor e ficava aquele tapuru dentro d'água. Que nem a gente vê, hoje em dia a gente vê, mas não para a pessoa nem pensar, não pegar nenhuma água daquela, nem lavar as mãos hoje. Naquele tempo só obrigava a beber dessa água, né? Beber dessa água, porque isso não tinha água. Nem perto, nem uma légua. Eu vou tirar uma légua para beber, não tinha água. Pois é, eu nasci e me criei também em cima da serra, as dificuldades, eu aprovo essa história sua, eu assino embaixo que nem diz a história, porque as dificuldades eram muita. Aí, pessoal, ele está contando essa história aqui, e eu aprovo essa história porque eles moravam longe, trabalhavam, tinha essa serra, que a serra ficava lá perto de onde a gente mora, e ficava muito longe do sertão. E para ir, a dificuldade para ir era na perna, né, seu Raimundo? Era na perna. Aí fazia esse tipo de coisa aí, porque era muito difícil para estar subindo e descendo de pé. Então só obrigava a esse tipo de coisa. Lá só tinha o pote mesmo, o ranchinho velho, e não tinha como nós levar o animal para lá, tinha que ir deixar a água lá e passar a semana lá sem água. Pois é, pessoal, a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Essa é uma das histórias do tempo passado que a gente está resgatando para vocês, como era a situação das coisas do tempo passado. E a gente tem um imenso prazer de contar para vocês, como o canal da gente é de coisa da roça, coisa do simples. Aí eu gosto muito de resgatar as histórias do passado para esse povo novo de hoje, que nunca passou precisão, nunca passou sofrimento, nunca passou por nada difícil, ficar sabendo um pouquinho como eram as histórias do tempo que eu nasci e me criei, e um cidadão desse aqui, que é mais velho que eu um pouquinho, nasceu e se criou no sofrimento. Pessoal, imagine bem o pai de um cidadão desse, os avós, de onde já vinha esse sofrimento, né, seu Raimundo? O que passou? No tempo desse aqui já era desse jeito, e no tempo do avô, dos antepassados dele, como era a dificuldade. E é que nem se diz, é porque não trabalhava? Era não, pessoal. Trabalhava de sol a sol. Tenho certeza disso, que nós também se criamos trabalhando de sol a sol. Mas as coisas sempre foi difícil, ninguém te ajuda de nada. Só de Deus. De nada, os ajuda era só de Deus e pronto.
Pois é, pessoal, vamos finalizar o vídeo por aqui, agradecendo a Deus primeiramente por esse dia maravilhoso. A gente está aqui. Vamos finalizar o vídeo por aqui, agradecendo a Deus primeiramente por esse dia maravilhoso e por esse cidadão aqui tá fazendo essa entrevista com a gente, contando as histórias mais ou menos do passado. Para quem não conhece, eu vou lembrar um pouquinho para vocês que já tem vídeo no canal. A gente fez uma entrevista com o irmão dele, Zé Anoro, que mora lá na cidade de Potengi, é irmão desse aqui. Esse aqui é o caçula, né? É caçula. Aqui é Raimundo Anoro. Para quem não conhece, esse cidadão aqui é Raimundo Anoro, irmão de Zé Anoro. É um pouco dessa história que ele contou para vocês, do latão, que ia buscar coisa no latão. Quantas léguas mais ou menos? Era mais ou menos uns 4 a 5 léguas. 4 léguas. Quem trabalhava lá na época era Zé Anoro, né? Zé Anoro, seu irmão, esse que a gente fez a entrevista com ele. Pois é, pessoal, pois vamos ficar por aqui agradecendo a Deus primeiramente e agradecendo a todos vocês por estar assistindo a gente, estar comentando, estar compartilhando, estar chegando até aqui. A gente agradece de todo o coração. Valeu, pessoal. Um abraço para todos vocês. Obrigadão, viu, seu Raimundo? Obrigado A mesmo. presença sua também foi bom demais. É muito importante, Pedro, essa coisa que você está fazendo aí, trabalhando. Eu acho que é uma grande importância para quem nunca viu ficar sabendo das coisas, né? Com certeza, certeza. Pois valeu, viu? Obrigado, pessoal.